Então vamos lá, gente. Bem-vindos ao mundo de fundos de investimento, né? Já está aí, a gente está, acho que chegando na metade, né, do curso. Eu costumo dizer quando a gente chega aqui, tá? Que a gente está passando, talvez por toda a parte introdutória, né? Ali falando dos ativos financeiros, para a gente chegar em algo talvez mais um pouco estruturado, né? Mas esse módulo ele depende muito do que vocês absorveram, não na parte, não vai chegar ao ponto, né, da parte de derivativos, por exemplo, talvez é algo um pouco mais difícil, mas dos ativos financeiros em geral, que vocês viram com o Eduardo, e que a gente vai introduzir um pouco desses conceitos dentro de fundo de investimento, certo? Tem algumas coisas importantes para a gente falar aqui. Se vocês olharem na apostila, né, é um dos assuntos mais extensos, consequentemente, vai ser, de certa forma, cansativo, né? É cansativo, inclusive, para o professor, que como a gente está evitando essa interação durante a aula, né, por conta realmente do cronograma, e a gente abre até no final para vocês trocarem ideia com a gente, porque a gente, enfim, praticamente vai falar bastante aqui, vai falar sobre o assunto, e às vezes parece algo muito maçante, né? O que é importante entender, tá? Essa parte inicial de fundos, a gente vai para uma parte mais de estruturação legal desse tipo de produto de investimento, onde a gente precisa entender toda a base da constituição de um fundo de investimento, seja ele vindo, né, de uma instrução normativa da CVM, que é a parte legal, a parte de legislação, onde ali vai estar todas as regras, né, todas as possibilidades dentro de um fundo de investimento. E aí eu sempre coloco aqui uma questão que eu gosto de falar que a gente vai constituir um fundo de investimento, a gente vai criar um fundo de investimento, a gente vai chamar de fundo de investimento CEA. Por que é legal ver dessa forma, né? É comum para quem já é investidor, para quem já trabalha com distribuição de fundos de investimentos, ter a visão de que você chega ali numa plataforma, né, num distribuidor, consequentemente já tem algo prontinho, você seleciona ali, né? Agora a gente ficou até mais fácil, a gente já conhece os gestores, rede social ela traz muito isso, uma proximidade, né? Pô, eu vejo lá o gestor do fundo tal, que é famosão, postando algo na internet, seja no Twitter, seja no Instagram, no LinkedIn, e aí a gente, né, tem essa possibilidade de estar interagindo com o perfil do gestor, conhecendo, às vezes o cara fica até famoso mesmo no sentido de que as ideias dele são compartilhadas, né, por diversos players no mercado, diversas pessoas, e é legal essa visão, por quê? Porque a gente começa realmente a aprofundar o conhecimento de fundo, né? Às vezes a figura do gestor ou qualquer outra figura dentro do fundo, ele passa batido a partir do momento que você é acostumado, né? Chegar lá e, pô, viu numa plataforma, tem um tal de fundo de investimento, blá, 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 e aí você clicou lá e aplicou o valor, tinha umas informações base ali interessantes, ou na hora que você distribui, né, para o seu cliente, você vai olhar ali aspectos importantes para você passar para o cliente, consequentemente, esses aspectos são fundamentais ou na escolha do cliente, ou, enfim, adequado ao perfil, né, que a gente viu muita coisa no módulo 2. No módulo 1, desculpa. Eu vou relembrar algumas coisas do módulo 1, principalmente a parte de Ambima, quando a gente fala de código. A gente tem um código específico para fundos de investimentos, mas eu vou relembrar algumas coisas em relação, né, ao que a gente vai trazer aqui para vocês de conceito de conduta, por exemplo, que é importantíssimo para a gente entender em fundos, tá? Inicialmente falando o conceito de fundos, a gente vai perceber que nada mais é do que um condomínio, uma estrutura de um condomínio, a gente vai tentar simplificar ao máximo isso para vocês entenderem, mas ao mesmo tempo é importante, né, ter na cabeça de que fundo de investimento não existe nenhuma garantia, nenhuma. Quando eu falo nenhum, é zero. Então, professor, tem um tal de FGC aí, serve para fundo? Não serve para fundo. Mas tem o ativo, né, o título de instituição financeira que tem cobertura do FGC, ele está dentro de fundo. Opa, está dentro do fundo, já perdeu aquelas garantias, aquelas possibilidades de garantia que um título teria, tá bom? Então, tem alguns destaquezinhos que eu vou colocar logo no começo, e é importante vocês irem frisando isso, ou anotando na apostila ou no caderninho, como vocês estejam acompanhando, para poder ficar mais claro, né, lá na frente, quando a gente chegar na cereja do bolo. Né? A gente vai aqui colocando toda a massa do bolo, e a cereja do bolo talvez é o que é mais semelhante ao nosso dia a dia, né? Seja como investidor, seja como distribuidor, que vocês são ou serão, né, como especialistas de investimento. Beleza? Então, só para a gente relembrar alguns aspectos importantes aqui, né? Acho que um dos fundamentais que gerou... Eu estava viajando, mas eu vi ali umas discussões sobre cronograma, Antônio me passou algumas coisas.
mas vocês podem já chamar a atenção aí de vocês, né, em relação ao cronograma, está aparecendo 23 encontros. 23 encontros é porque o nosso 24º encontro, geralmente, a gente dá uma aula bônus, que é uma aula voltada para a prova. Então, a gente fez com a turma da online, né, mais recente, a gente segurou um pouquinho essa aula para ter o máximo de material possível e também ficar mais próximo da prova dos alunos. Então, Gil me perguntou aqui no começo, né, o que seria legal a gente compartilhar quanto tempo depois. Eu já falaria o seguinte, né, eu gosto de trabalhar com o meu deadline. Então, assim, eu gosto de já dizer, pô, minha prova está marcada para tal dia, né, mas isso é muito pessoal. Tem gente que tem uma disciplina de terminar o curso, rever as aulas, consequentemente, ele vai ter ali mais bagagem, né? Ou vai fazer mais exercício. Eu, basicamente, tento absorver tudo durante um curso, coloco meu deadline, a data da prova, e vou trabalhando um cronograma em cima disso, né? Então, ou seja, a gente basicamente aqui chegou um pouco mais na metade do curso, né? Porque a base de fundos é um assunto que tem uma relevância bem interessante aqui. E aí, assim, eu acho que é de cada um esse modelo, né, de elaborar, né, um cronograma de estudos ou não. Tá? Mas se eu fosse dar uma dica para vocês, o quanto mais perto do fim do curso vocês fizerem a prova, mais quente vocês estarão em conhecimento e melhor, né? Vamos dizer assim, porque fica mais fácil você relembrar alguma coisa que às vezes surgiu uma dúvida na hora da prova, tá bom? Então, de repente, passar que a dica seria, perto do final, já ter a prova agendada, né? Tenta revisar os pontos que nos exercícios vocês verificaram, né, como principais pontos a desenvolver, né? E aí contem com a gente, tá? Eu costumo dizer, pô, só para vocês terem ideia, eu estava viajando essa semana, né? Eu estava em Gramado e um aluno do turma presencial ia fazer a prova na terça passada. Eu virei a madrugada com ele, tá? De segunda para terça, estudando porque a gente teve que cancelar a aula presencial, né? Com risco de contaminação com alguns alunos lá com Covid. Então, a gente cancelou a aula, ficou uma semaninha parada lá. E aí eu fiquei, para ajudar esse aluno, que é um cara, né, parceiro, que ia fazer a prova na terça-feira, a gente passou ali a madrugada vendo o módulo 6 e um pouquinho de previdência. Então, que eram as aulas que ele não tinha, ele acessou online, mas a gente trocou essa ideia. Então, assim, gente, a gente precisa pegar na mão de vocês para vocês irem fazer a prova, né? O pessoal até brinca, vai fazer a prova por mim. Não, mas essa não é a intenção, mas a gente vai ajudar vocês até lá e tenho certeza que daqui sairão todos especialistas em investimento em breve, tá? Amém, né? Então vamos embora. Então, só para relembrar, hoje a nossa primeira aula de fundos, a gente vai ter uma sequência aqui comigo, né? De basicamente, né? Essa sequência vão ser exatamente, né? 8 encontros que a gente vai ter em sequência. Então a gente só para ali, acredito que na quarta-feira que vem, se eu não estiver errado, né? E aí, enfim, vai ficar mais perto do encerramento do curso. Eduardo fecha com vocês e depois a gente marca essa aulinha, né, para fazer essa revisão com esse material que eu comentei no começo, que a gente está elaborando e que está ficando muito legal, tá, gente? Muito legal mesmo. Um material realmente diferenciado com o nosso perfil de questões com a cara da prova, mas que a gente consegue desenvolver alguns conceitos ali dentro desse material. Beleza?